E o argumento número 4. E as pessoas no leito de morte, que não têm como serem batizadas, elas vão se perder? Não vou julgar alguém que gostaria de ser batizado, mas está impedido de alguma forma. Não vou julgar. O que quero dizer é que não vou dizer que está salva, mas também não vou dizer que está perdida. Meu ministério é ensinar o que a Bíblia diz. Não é julgar o destino de ninguém. Esta objeção não muda a verdade que a Bíblia fala. Não vou afirmar que existem exceções à regra. Mas na hipótese que é apresentada, a pessoa que lança esta ideia pode pensar, será que exceções se tornam a regra para todos? Não, claro que não. Vivemos pela regra, e se Deus, na sua graça e misericórdia, abrir uma exceção à instrução bíblica, Ele pode. Claro que Ele pode, né? Mas, no modo geral, não estamos nesta situação e não devemos negligenciar as instruções claras do nosso Senhor sobre este assunto. Às vezes a questão é mais sobre a conveniência do que a doença. Quantas vezes alguém aceita Jesus no leito da morte e se recupera, fica bem, vai para casa, então, mesmo com tempo para agir, não é batizado. Certa vez um missionário foi visitar um paciente que estava no leito de morte. E o homem, já pensando que ia morrer, queria ser batizado. O missionário conversou com uma enfermeira, foi à lavandaria, arrumou um tanque sobre rodas, encheu-o com água, levou até o apartamento do doente e batizou em Cristo Jesus. Por conveniência, teria sido muito fácil dizer, ele não pode, vamos deixá-lo nas mãos de Deus, Deus vai ser justo. Claro que Deus vai ser justo, mas acontece, neste caso, que o homem não morreu, Deus ouviu as orações dos irmãos e ele saiu do hospital curado. Não estou sugerindo que o batismo o curou, mas estou dizendo que quando nós queremos fazer a vontade de Deus, Deus pode nos mostrar o caminho. O argumento 5. Não posso ser batizado porque moro com uma pessoa e não somos casados. Bem, nesse caso, eu concordo com você. Você não pode ser batizado, mas isso tem pouco a ver com a papelada no cartório. A verdade é, se você está vivendo com alguém que não é seu cônjuge sem ser casado, você está vivendo no pecado. E quem está vivendo no pecado, deliberadamente, não é salvo e não pode ser, a não ser que se arrependa dos seus pecados. Em outras palavras, pare de viver no pecado. Como já vimos em outra lição, o candidato ao batismo tem que se arrepender dos pecados. A primeira pregação de Jesus aqui na terra foi em Mateus 4:17, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Pouco antes de voltar para os céus, ele expressou seu desejo, dizendo, assim está escrito que o Cristo havia de padecer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e em seu nome se pregasse arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Lucas 24:46-47. Permita-me falar mais claramente. Quem está vivendo num estado de constante pecado está perdido. Precisa ser batizado, sim, mas enquanto continuar a viver no pecado, sem se arrepender dos pecados, não pode ser batizado, não pode ser salvo. O que acontece é que os poderes da igreja dizem que pessoas nestas situações podem ser salvos sem o batismo, mas não podem ser batizados para tomar a ceia do Senhor e outras atividades da igreja,
até que tira a certidão de casamento no cartório. Desculpe-me dizer, mas isso é uma noção cheia de erros. Em que lugar da Bíblia está isto? Eu confesso que às vezes questiono o motivo dos pastores que fazem esta colocação. Não podem tomar ceia, mas será que impedem pessoas nesta condição de dar o dízimo? Será que eles não estão procurando driblar o ensinamento bíblico? É como se estivessem dizendo, não pode ser irmão, mas a gente deixa vocês ser meio irmão sem o batismo. O maior problema ainda é o engano. As pessoas vivendo no pecado são enganados a crer que são salvos, quando sem o arrependimento e sem o batismo ninguém pode ser salvo. Veja mais uma vez, Atos 2:38. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão ou perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Argumento número 6. Quando Paulo falou que há um só batismo, em Efésios 4 e 5, ele se referia ao batismo do Espírito Santo. Portanto, o batismo nas águas não é mais necessário. Em primeiro lugar, a Bíblia desconhece o batismo do Espírito Santo. A Bíblia não fala em lugar nenhum que o Espírito Santo batiza alguém. Jesus disse aos seus discípulos, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas se esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, e de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Atos capítulo 1, versículos 4 a 5. Aqui é com o Espírito Santo, não é do Espírito Santo. Então, me lembrei da palavra do Senhor quando disse, João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Atos 11 e 16. Aqui é com o Espírito Santo, não é do Espírito Santo. No segundo lugar, obviamente, o que aconteceu no dia de Pentecostes foi o batismo com o Espírito Santo. Se já tinha acontecido, qual foi o batismo que o apóstolo Pedro ordenou em Atos 2:38? E se depois do dia de Pentecostes, o batismo em água não valia mais, por que Felipe e o eunuco entraram na água e Felipe o batizou? Atos 8:38. E se só tivesse o batismo do Espírito Santo após o dia de Pentecostes, porque Pedro, de novo, ordenou que Cornélio e toda a sua casa fossem batizados em água? Atos 10, 47 e 48. Não posso entrar neste estudo agora, pois não é o nosso assunto. O batismo com o Espírito Santo merece um estudo profundo. Mas Efésios 4 e 5 só pode estar referindo ao batismo em água mandado por Jesus ser ensinado e praticado até o fim. Mateus 28, 19 a 20.